Olá pessoal, aqui é o professor Bochecho Carlos Henrique, espero que estejam bem. Agora nós vamos falar de progressão aritmética, né? Já temos uma noção aí do que é uma sequência e agora a gente já pode trabalhar especificamente essa sequência de grande importância aí para o Enem e outros vestibulares. Então, antes de mais nada, nós precisamos da definição. O que é uma progressão aritmética ou PA? É uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior somado com uma constante denominada razão da PA. Essa razão é representada pela letra R, tá? Nós podemos escrever isso daí de maneira simplificada através de uma fórmula de recorrência, né? Então, nós podemos dizer que é uma sequência onde o A1 é um valor qualquer e o AN é o AN-1 somado com R, ou seja, cada termo depende do anterior, onde esse N aqui é um número natural e o N tem que ser maior ou igual a 2, tá? Então, vamos pegar agora alguns exemplos de PA para a gente entender essa definição. Eu coloco aí para vocês 3 exemplos, né? No primeiro exemplo eu tenho aqui o primeiro termo valendo 4. Daqui para cá, observe o que está acontecendo. Eu estou somando 3. Então, sempre somando 3. Então, isso atende à definição, né? Então, isso é uma PA. Agora, ela é uma PA aqui finita, porque eu tenho o primeiro e tenho o último elemento. É uma quantidade finita de elementos. E eu digo também que ela é uma PA crescente. Crescente por quê? Porque os termos eles estão aumentando de valor. Isso sempre vai acontecer na PA quando a razão for um número positivo. No nosso caso aqui, a razão vale 3. Agora vamos ver um outro exemplo. Daqui para cá, o que está acontecendo? Eu estou somando menos 2, olha. Então, nós temos também aí uma sequência que nós definimos como PA. Cada termo a partir do segundo é o anterior acrescido de uma constante chamada razão da PA e representado pela letra R. Neste caso aqui, ela é infinita. Eu não tenho um último elemento. Eu tenho o primeiro, mas não tenho o último. Eu tenho uma quantidade infinita de elementos. E eu digo aqui que ela é decrescente. Ela é decrescente porque os termos vão diminuindo de valor. Isso sempre vai acontecer quando a razão for negativa. No nosso caso aqui, ela é menos 2. Terceiro exemplo. Observem que os termos não estão mudando de valor. Significa que meu acréscimo é de 0. Atende a definição de PA, né? Neste caso, ela é infinita, eu não tenho um último elemento. E eu classifico essa PA como constante, os termos não mudam de valor. Isso acontece quando a razão é igual a 0. Então, gente, esses são os 3 casos de progressão aritmética. Ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Crescente quando a razão é positiva, decrescente quando a razão é negativa e constante quando a razão é 0. Agora nós vamos ver como se calcula a razão de uma PA. Como nós vimos na fórmula de recorrência, cada termo é o anterior somado com aquela constante. Isso quer dizer o quê? Que cada termo menos o anterior é essa constante. Foi o que eu escrevi aqui, olha. Então, gente, vocês podem pensar o seguinte: se vocês pegarem o segundo menos o primeiro, é a razão. Se vocês pegarem o terceiro menos o segundo, também é a razão. Se vocês pegarem o quarto menos o terceiro, também é a razão. A razão da PA é sempre um termo menos o seu antecedente. Então é isso que eu preciso guardar, né? Isso a gente pode definir a PA também dessa forma. A diferença entre qualquer termo e o seu antecedente é essa constante que nós chamamos de R, que é a razão da PA. Inclusive, nesse esqueminha que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem uma estrutura muito interessante para resolver alguns probleminhas de PA. Tá? Se ele me der 3 termos consecutivos de uma PA
em função de uma letrinha, eu posso usar essa igualdade para montar uma equação e descobrir o valor dessa letra, que é a incógnita. Agora, nesse exemplo aqui, ele pede para calcular a razão conhecendo o oitavo e o sétimo. Ora, para calcular a razão, eu tenho que pegar um termo menos o antecedente. Então, a razão será o oitavo menos o sétimo. Cuidado para não confundir, não é o sétimo menos o oitavo, é um termo menos o antecedente. Ou seja, isso é 1/2 menos 1/3. Como a gente tem uma subtração de frações com denominadores diferentes, vocês precisam reduzir ao mesmo denominador, que é o MMC, né? 6 por 2 dá 3, 6 por 3 dá 2. Então, eu tenho 3 menos 2 que dá 1, ou seja, 1/6. Daqui a pouco a gente continua. Então, até o próximo vídeo.